A moeda virtual mais famosa do mundo, a Bitcoin, bateu nesta quarta-feira os 10 mil dólares. Não é qualquer coisa, não. A primeira vez na história que um ativo que é totalmente digital, ou seja, não existe fisicamente, vale mais que uma joia preciosa ou até que um carro popular. Com uma valorização de mais de 1000% só neste ano, a Bitcoin, que em 2010 valia centavos, deixa de ser assuntos de nerds, hackers ou até investidores mais curiosos e chama a atenção de todo mundo. Vem comigo para o telão que a gente mostra a trajetória. Não dava nem para fazer o gráfico, senão ia perder a escala do negócio. E em 2010, a moeda valia 7 centavos. 2012, 9, isso tudo em dólar, 9 dólares. Em 2014 foi para 581, 625 em 2016, quase 1000 dólares no começo desse ano. E hoje não só ela rompeu a barreira, como fechou em mais de 11 mil dólares. Fechou é quando a gente fechou a matéria, porque o Bitcoin não para, não. Segundo ponto interessante, vamos olhar aqui. Opa! E será que algum hacker de Bitcoin? Se a gente considerar quanto a moeda subiu em julho de 2010 até a máxima de hoje, segura aí que a gente fez as contas, a valorização chega a 16 milhões por cento. Agora sim, 16 milhões por cento. E só de janeiro até agora, 1040%. Um dado novo para vocês que a gente trouxe é uma pesquisa feita por uma professora de Stanford, a Susan Athey, que é uma das que estudam Bitcoin do ponto de vista da economia, oferta, demanda. E ela faz algumas avaliações. Olha que interessante a pesquisa que ela fez. 65% das pessoas que têm Bitcoin só o compraram uma vez, fizeram uma única transação. E a compra do Bitcoin. 8,13% são transações de longo prazo não frequentes. Então a pessoa às vezes comprou uma, depois de alguns meses comprou outro Bitcoin ou alguma fração. 4%, aí sim são pessoas que estão comprando com alguma frequência maior. 13,65% são pessoas que compram e vendem mais no curto prazo. E aí o outros, que chega a 8%, tem um monte de fatores. Tem os mineradores novos e antigos, os investidores, as pessoas que usam nas bolsas virtuais. E um dado interessante que eu recorto daqui, eu li a pesquisa, é que só 0,36% das pessoas usam o Bitcoin para pagar as contas de todo mundo que tem Bitcoin. Mas enfim, isso é só um panorama, uma fotografia que a gente tá dando. No histórico, não aumentou, ou seja, não tem mais gente usando Bitcoin hoje do que tinha no passado. Mas a gente continua nesse assunto e para compor aqui o programa e debater um pouco o tema, eu convido Rodrigo Batista, por gentileza, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. O Rodrigo é presidente do mercado de Bitcoin, Exato. Que é uma corretora de Bitcoin. Sim, o mercado Bitcoin é um site que desde 2011 no Brasil, os clientes podem comprar e vender Bitcoins. Então a gente faz a intermediação de moedas digitais. Então a gente negocia Bitcoins, negocia outras moedas como Litecoins e Bitcoins Cash, que são outras moedas. Ao todo tem mais de 1000, eu vi essa estatística, mais de 1000 criptomoedas e o Bitcoin é uma delas. Mas Exato. Começo perguntando, porque tem muitas dúvidas de Bitcoin. A primeira pergunta é a seguinte: Bitcoin, é preciso ter uma corretora, um site para eu negociar, ou eu posso negociar diretamente criando usando o blockchain mais bruto, seja em outra plataforma, uma plataforma mais nativa? Tá, são 3 as formas que você pode adquirir. Vamos lá, primeira. A primeira, a mais fácil, é por meio de um site que funciona como uma corretora. Então você faz um cadastro, envia reais para lá e faz a compra. Quando você quer vender, você envia os bitcoins para esse site e faz a venda e saca os reais para uma conta corrente sua. A segunda forma é o que a gente chama de ponto a ponto. Então, eu conheço uma pessoa que negocia bitcoins, essa pessoa pode vender para mim e eu dou os reais para ela. E a terceira forma, que é a mais incomum, é uma forma mais profissional,
é criar novas moedas, que é a atividade chamada de mineração. Mas na prática, essa atividade de mineração hoje ela é exclusiva de pessoas e de empresas que conseguem investir. É muito custoso, né? Porque muito são capital. Supercomputadores. Exato, Mas vamos falar dessas duas formas. Na corretora, eu chego lá, cadastro, quero comprar o Bitcoin. O que eu percebi? Que no mercado Bitcoin tem um preço, em outra corretora tem o outro, não é tabelado. Por que acontece isso? O Bitcoin ele é um ativo que é negociado 24 horas, 7 dias por semana, no mundo inteiro. Não tem feriado, não tem nada. Né? E assim, basicamente ele é uma tecnologia em que qualquer um pode chegar lá e criar negócios, ou fazer pagamentos, criar transações. Então o que existe no mundo hoje são diversas empresas que se conectam a essa rede, não precisa pedir autorização para ninguém, por exemplo, e fazem transações. O meu negócio específico é trocar Bitcoins por reais e reais por Bitcoins. A gente tem 2 mitos ou verdades, que é um quadro que a gente faz aqui no programa. Eu vou te perguntar, aí você me fala se é mito ou verdade. Claro. Vamos lá. Vamos decifrar. Está aqui no telão. Mito ou verdade? A única forma de armazenar uma Bitcoin depois que comprada é na nuvem? É um mito. Mito ou verdade? Mito. Isso é um mito. Por quê? Existem diversas formas de você guardar o Bitcoin. Guardar o Bitcoin basicamente é guardar uma espécie de senha, que é tecnicamente chamada de chave privada. E aí, se você aguarda com segurança, você tem seus Bitcoins seguros. Você sabe que no começo, a Susan Atkins, que fez essa pesquisa, não sei se você conhece, é muito interessante, ela falou que no começo valia tão pouco que uns mineradores iniciais perderam o Bitcoin. Eu perdi muito também. Você perdeu? Putz. Vamos ver o próximo, Rodrigo. Roda aqui no telão, por gentileza. O poder da mente aqui. A Bitcoin é anônima e não pode ser rastreada. É mito ou verdade? Isso é um mito. Um outro mito. Na verdade, o Bitcoin ele é muito rastreável. Tem uma pesquisa, por exemplo, do Banco Central da Inglaterra, em que em 2015 eles classificam diversos usos de dinheiro e colocam o Bitcoin como uma das mais improváveis para ser usada para atividades ilícitas, por exemplo, porque ele é muito rastreável. Toda a transação fica em uma espécie de banco de dados chamado blockchain, que pode ser auditado e pode ser investigado usando técnicas de investigação. Vale fazer uma nota, Rodrigo, a gente já volta. O Banco Central divulgou um alerta esse mês, falando sobre os riscos das moedas virtuais como investimento. Segundo o banco, existe a possibilidade de perda de todo o capital investido, porque essas moedas não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade. A gente toca desse assunto já já, mas só para completar aquele primeiro raciocínio. Então, como que você, que é um mercado de compra e de venda, ganha dinheiro? É uma porcentagem? E se sim, qual o tamanho dessa porcentagem seria uma corretagem? Sim, a gente cobra uma taxa equivalente a uma corretagem no mercado financeiro tradicional. Hoje essa taxa gira em torno de 2%, em média 2%. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouco menos, dependendo de como a pessoa opera. Tanto na alta quanto na baixa, né? Exato. Agora, uma pergunta que, quando a gente vê o debate, eu olhei esses dados de Stanford e me chamou a atenção isso. Olha, desde 2010 até agora, não estão usando mais bitcoins. As pessoas estão comprando para segurar. E aí remete à história das bolhas. As pessoas seguram porque acham que vai valer mais, mas ninguém está dando uso para isso. Para você, que obviamente bolha é uma coisa subjetiva, é bolha ou não é? E por quê? Tem algum preço-alvo? Tá, eu não acredito que seja uma bolha, tenho bastante certeza que não é. O que a gente tem é uma tecnologia nova que desde o primeiro dia o mercado está tentando encontrar o preço dela. As pessoas estão tentando. Então o Bitcoin hoje, ele vale, se você somar todas as moedas em circulação, que a gente chama tecnicamente de market cap, em torno de 170... Valor de mercado. O valor de mercado de todo o Bitcoin é 170 bilhões de dólares. Se você pegar uma empresa como a Apple, por exemplo, a empresa com maior valor de mercado no mundo, ela gira em torno de 900 bilhões de dólares. Então, eu acredito que o Bitcoin ele vale pelo menos uma Apple e no fundo do coração, acho que ele vale algumas Apples. Então, você está falando que para você, claro, o preço seria 10 vezes maior? Sim. Talvez sim. a gente vê 100 mil. Vale dizer, só contraponto, e antes de agradecer a sua presença, vale lembrar que, por exemplo, a internet veio para ficar. Mas, na década de 90, mesmo as empresas de internet sofreram grandes perdas, tem uma bolha. Então, a tecnologia é indiscutível, mas o preço sempre tem essa subjetividade. É uma pena que a gente não tenha mais tempo, mas tem muito material na internet
Rodrigo, obrigado pela Eu que agradeço, participação. Sami. E também acredito que no seu site, do Mercado Bitcoin, tem muita informação. Tem Até a sim. próxima.